logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos diante de mais uma lição importantíssima desse trimestre. Esse trimestre vem trazer para nós, professores, professoras, internautas que me acompanham, vem trazer para nós aí um entendimento sobre graça, misericórdia e sobre os atributos de Deus. Então, a cada lição nós estamos vendo sobre um atributo de Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 6, a misericórdia de Deus. É mais um dos atributos de Deus que nós estamos estudando nesse trimestre. Queridos internautas, professores, professoras, pessoas que me acompanham por esse vasto Brasil e até no exterior, quero dizer a vocês, quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado. Muito obrigado aí pelos comentários e dizer a vocês, fica atento, esta lição é de grande importância. Os objetivos, no primeiro objetivo da lição, nós vamos destacar a grandeza das misericórdias do Senhor. Vou falar sobre a grandeza da misericórdia. No segundo objetivo eu vou falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligados. Misericórdia e fidelidade. E no terceiro objetivo eu vou ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Tem uma coisa importante também que eu vou estar ensinando para os internautas, não quero que você saia daí. A lição passada nós estudamos sobre um dos atributos de Deus, que é a graça de Deus, que foi, a graça de Deus. E hoje nós estamos estudando mais um atributo de Deus, que é a misericórdia do Senhor. E eu não sei, querido professor, querida professora, internautas que me acompanham, não sei se vocês sabem discernir, a diferença entre a graça e a misericórdia. Na lição passada eu falei sobre a graça de Deus, a graça salvadora e a graça como bondade de Deus. E nessa lição eu quero que vocês fiquem atentos aí, que eu vou explicar a diferença entre a graça e a misericórdia. O texto áureo, ele disse o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia não tem fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. O Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. O texto em referência do qual nós estamos estudando está no livro de Lamentações, que nós, como cristãos, devemos ter esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, meus queridos, é muito importante você dê um like, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso é muito importante para que eu possa cada dia estar mais motivado a transmitir essas lições para os nossos queridos internautas, professores e professoras que me acompanham. A introdução, ela diz o seguinte: o profeta Jeremias enxergou nas misericórdias do Senhor um raio de esperança no meio de todos os pecados e tristeza que o rodeavam. Então, meus queridos, nós vemos que ali nós vamos estar estudando na lição, nós vamos ver que o povo muitas e muitas vezes desobedeceram a Deus, fizeram coisas que não agradavam a Deus, por isso era digno de serem castigados, condenados e vir a juiz. Mas o que acontece é que a misericórdia de Deus, diante dos arrependimentos do povo, faz com que Deus não consuma o povo. Antes de entrarmos no primeiro ponto da lição, eu quero agradecer a todos os internautas. O irmão Vini Galeano
desde a lição passada eu não tenho visto seu comentário. Irmão Vino, está fazendo falta. Gosto muito de seus comentários, irmão Vino. Grande abraço. O irmão Vino, que é da Igreja Missão e Resgate, Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. Alda Mé, ela disse assim: eita, hoje foi forte. Ela disse: amei as palavras de vida e glória a Deus. Obrigado, querida irmã Alda. Silvana Figueiredo, Márcio Rosa de Camargo, ele diz o seguinte: aprendo muito com suas aulas. Deus te abençoe sempre. Obrigado, querido irmão Márcio. Grande abraço também para o pastor Levi Alves Bezerra, lá na cidade de Três Lagoas. Ele diz: Deus abençoe, muito bom aprender da palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente aí no seu ministério, pastor Levi, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Marcelo Honorato, distrito de Alto Alegre, município de Alto Paraíso. Pai do Senhor, presbítero Ademar, gostei muito das suas aulas, aprendi muito, muito obrigado, parabéns, Deus te abençoe. Grande abraço aí, irmão Marcelo Honorato, acho que é Rondônia. Diácono Mateus Ferreira, ele é da Assembleia de Deus de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, sua aula é muito maravilhosa, eu aprendo muito mais. Muito obrigado, meu querido irmão. Júlia Miranda, ela diz: glória a Deus, aleluia, aleluia e glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe e continue me ajudando, meus queridos irmãos, pois Deus é maravilhoso para conosco. Ponto 1, as misericórdias do Senhor. A misericórdia de Deus é Ele deixando de nos castigar como merecemos por causa dos nossos pecados. Então, meus queridos, Deus dá oportunidade ao homem para rever seus conceitos, né? Seus conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante do nosso arrependimento. É por isso, queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, que nós, quando as pessoas erram, nós dizemos: olha, te arrepende, volta para Jesus, volta a praticar as coisas boas que você praticava, né? Então, dá para tempo a mudar de ideia, né? Então, meus queridos, mudar de ideia não é um pecado e nem fará de você uma pessoa sem opinião, ou tipo Maria vai com as outras. Nada disso. Mude de ideia, né? Mude para servir ao Senhor, se arrependa. Eu me lembro, meus queridos internautas, vou dar um exemplo aqui, baseado no meu próprio gosto alimentar. Na minha infância, eu não gostava de coentro. Minha mãe fazia comida separada, porque sabia que eu não comia, eu não gostava nem do cheiro. Então cresci, né? E cresci com essa ideia, né? E eu continuo até hoje sem consumir esse cheiro verde. Eu, por exemplo, quando às vezes vou comprar cebolinha, ela vem com salsa ou coentro, e eu tiro o coentro e jogo fora. Mas já experimentei comida com coentro e já não tem, por exemplo, o mesmo sabor que tinha quando era criança. Então, eu pude conformar que realmente não gosto do sabor de coentro. Mas muitas vezes nós, quando criança, você dá um tomate para a criança, ela diz: não, mãe, eu não gosto de tomate. Mas ela nunca provou. Quando ela fica adulta, ela prova e vê que ela vai mudar de opinião. Então nós temos no dicionário bíblico Unger que misericórdia é uma forma de amor determinado pela condição ou estado de seu objeto, o qual pode se encontrar em sofrimento e necessidade, embora indigno e não merecedor. Então a misericórdia é ao mesmo tempo uma disposição de amar e um ministério bondoso de amor voltado para o alívio do objeto. Então Deus nos amou, então Deus, Ele tem nos perdoado. Então nós precisamos estar atentos aí para nós servirmos ao Senhor com alegria, e sempre que errarmos, lembramos que o Senhor é misericordioso.
O 1 diz assim: as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são eternas. Então, meus queridos, Deus eternamente nos amou. Deus é misericordioso para conosco, porque Ele nos conhece e sabe que somos fracos e carentes. Nós somos fracos, meus queridos. É a misericórdia. Misericórdia é um composto pelos termos latinos miserate, né, derivado de miserere, né, miserere, e que significa compaixão, e corde derivado de cor, coração. Então, um coração é que se compadece. Segundo a sua grande misericórdia, Deus, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, através de Jesus, hoje nós passamos pelo novo nascimento. E aí nós somos atingidos pela misericórdia de Deus, que anula a nossa transgressão. Então, a misericórdia, ela é diferente da graça. Eu daqui a pouquinho vou estar explicando. A misericórdia, nós recebemos uma condenação e de acordo com o nosso arrependimento. Então o Senhor anula. Pedro, ele escreveu na sua primeira carta, 1:3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O 1:2 diz assim: a misericórdia de Deus são novas a cada manhã. É uma renovação constante, diária, a nosso favor, para o nosso bem. Então, para que você, professores, professoras, para que os alunos possam estar entendendo, compreendendo o que é esse atributo de Deus, que é a misericórdia, e como ele funciona. Então, nós precisamos ser bem claro. Qualquer coisa, professores e professoras, façam um debate aí na sua aula, vai perguntando e cada um vai se expressando. Considera a todos, não reprova ninguém e ensina qual que é o correto. Então, é uma renovação constante, né? Lembra que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes podia perdoar, e ele falou 70 vezes 7. Quer dizer, quando nós pecamos, nós merecemos ser punidos e receber o castigo. Mas a misericórdia de Deus nos alcança e nos dá o perdão. Então, eu vou falar agora sobre qual é a diferença entre a misericórdia e a graça. Queridos professores, eu gostaria que vocês aí na sala de aula de vocês também, levam, eu não sei, de repente você tem um quadro, né? Você leva uma cartolina, ou você tem outros materiais didáticos que você possa usar para que o aluno entender melhor. Porque as pessoas passam o tempo todo aí, ó, com uma lição na mão, e isso, por exemplo, não faz com que o aluno possa aprender de maneira com mais facilidade. Quando as pessoas estão vendo a explicação em um quadro, ela guarda com mais facilidade. Todo mundo sabe disso. Então, qual é a diferença entre a misericórdia e a graça? Apesar de misericórdia e graça ser termos frequentemente usados entre os cristãos, eu tenho certeza que para muitos não estão claro o que as duas palavras realmente significam. É por isso, queridos internautas, professores, professoras, que eu estou trazendo aqui, porque eu acredito que muitas pessoas não sabem discernir, não fica claro isso, misericórdia e a graça, e acaba misturando. Então, para ajudar no internauta, né, e o professor e professora a entender melhor a diferença entre os dois, primeiro eu vou começar com a misericórdia. O que é a misericórdia? Faça essa pergunta aí na sala e daí você vai poder estar vendo e de repente até fica melhor para você fazer uma explanação sobre o assunto. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia, meus queridos, é disposição de compaixão ou tolerância. Misericórdia é não conseguir o que não merece. É um ato de ser poupado de julgamento. Por exemplo, alguém faz algo que traz grande prejuízo e recorre a Deus
ele merece ser julgado, mas Deus perdoa. Então, prosseguindo, o que é a misericórdia? Misericórdia é disposição de compaixão ou tolerância, como eu disse. É um ato de ser poupado de julgamento. Então, quando nós sabemos que os governos, né, os presidentes, Brasil, Estados Unidos, eles têm um dia lá que eles dão o dia do perdão e poupam aquelas pessoas, mesmo aquelas que já estão presas, eles poupam elas e tem misericórdia delas e tira elas lá da cadeia. Então, meus queridos, nós podemos ver o seguinte: as pessoas, quando erram, os Estados Unidos, alguns estados têm isso, o Brasil já teve, hoje não tem mais, a pena de morte, por exemplo. Então a pessoa é condenada à pena de morte. E aí o que acontece? Ela vai ser executada. Então, Deus, o que ele faz? Quando nós erramos e nós voltamos ao Senhor, Ele nos livra daquela punição. Então aí muitas vezes nós oramos: obrigado, Senhor, por não me dar o que eu mereço, por reter o julgamento e a punição de mim. Por quê? Porque Deus Ele é misericordioso. Então, a misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos, por causa dos nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de não nos merecerem. Então, agora vamos fazer a diferença. Misericórdia, Deus não nos castigando. Nós cometemos um ato de pecado, pecamos contra Deus, pecamos contra a igreja, pecamos contra o irmão, nos arrependemos, nós sabemos que nós se permanecemos nesse pecado, se não nos arrepender, nós seremos condenados. Mas nós se arrependemos através do Espírito Santo, nós sentimos a nossa culpa, recorremos a Deus, pedimos perdão, e aí Deus não nos castiga, apesar que nós merecíamos ser castigados por causa do nosso pecado. A misericórdia de Deus nos alcançou e nós aí fomos absolvidos daquele pecado. E a graça? A graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Muitas vezes, olha, nós não merecemos. Não é que nós matamos ninguém, nem fizemos isso, nem fizemos aquilo, mas nós somos orgulhosos, nós somos avarentos, nós possuímos uma série de características que não agradam a Deus. E aí, por exemplo, nós, quando entramos na graça de Deus, quando aceitamos a graça salvadora, lembra que eu falei da graça salvadora e a graça comum? Quando nós aceitamos a graça salvadora, nós entramos na obediência e Deus nos abençoa com muitas e muitas bênçãos do céu. Está vendo aí a diferença entre misericórdia e graça? Graça nós não merecemos e Deus nos abençoa com ricas bênçãos. Misericórdia, nós merecíamos ser castigados, mas Deus nos perdoa. Compreender bem, queridos professores, queridos alunos? Então, o que é graça? É o dom da vida eterna, é algo que eu e você não merecemos. É manifestação de favor imerecido por um superior que é Deus. Não merecemos, mas Ele cuida de nós e Ele nos agracia com as bênçãos, as ricompensas de Deus. Então nós, através disso, através da misericórdia, a cada manhã, nós temos aí a oportunidade para experimentar a misericórdia de Deus. Você está com problema, querido professor, queridos alunos, você teve um problema sério, você errou, mas amanhã é um novo dia, se volta, te humilha e a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Você está distante da igreja, volte para a igreja, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Então, como um dia renasce com o sol após uma noite escura, assim a cada tropeço do homem segue uma oportunidade de arrependimento. Eu quero que vocês frisem bem isso aos seus alunos. O 1.3 diz: as misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. Então Deus não é aquele que resgata um porque se arrependeu, mas o outro aqui não. Você não é igual a nós. Nós, tanto na igreja, né, como no meio em que nós convivemos,
nós perdoamos uma pessoa e outra com o mesmo fato, com o mesmo problema, nós não perdoamos. Por quê? Nós gostamos mais dessa e gostamos menos dessa. Então essa eu perdoo, mas essa eu não tolero. Então as misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. Todos foram colocados em desobediência perante o Senhor para que Ele use de misericórdia para com todos, sem fazer acepção de pessoas. É que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ele prometeu juízo pela desobediência, mas também restauração pelo arrependimento. Veja bem, nós estamos sujeitos, queridos professores e alunos, vocês vão passar isso para a classe de vocês, estamos sujeitos ao juízo pela nossa desobediência, mas também estamos sujeitos à misericórdia pelo o nosso arrependimento, pelo reconhecimento de nosso estado de pecado, ou estado pecaminoso. O 2 diz assim, o seguinte: as misericórdias de Deus e a sua fidelidade. Ele prometeu juízo pela desobediência, mas também restauração pelo arrependimento. É o que eu estou falando. Então, nós temos a oportunidade aí de reconciliarmos com Deus, né? Então, é aquilo que nós dizemos. Ele nos prometeu perdoar. Então, o que nós fazemos? Erramos, voltamos atrás, que Ele nos perdoa por causa da sua fidelidade. Então, Ele espera que nós atenhamos, né? E que nós recorremos a Ele e sejamos sinceros. Então, meus queridos, nós podemos falar um pouco sobre o juízo de Deus, né? Lembre quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, né? Estou mostrando aí essa foto para vocês e falando sobre a mulher. E a mulher, né, que Deus, a fim de punir a desobediência de Eva, o que o Senhor faz? Torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa, né? Médico, pais que acompanham suas esposas dando à luz, sabe o quanto é estressante aquele momento, o quanto é doloroso, né? Então a dor foi multiplicada, né, na sua conceição, né? E como a Bíblia diz, com dor terás o teu filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a mulher, ela recebeu ali, no Éden, um castigo, né? Um juiz de Deus muito temeroso, né? Muito pesado, não foi fácil para a mulher, e até hoje não é fácil. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, nos perdoou dos nossos pecados e nos garante uma vida eterna. O 2:1 diz assim: as misericórdias de Deus estão atreladas à esperança. Jeremias quer que o seu povo saiba que nem tudo está perdido. Então, meus queridos, queridos professores, professoras, sempre é bom colocar na classe, dizendo: olha, nem tudo está perdido. Pense nisso. Deus é misericordioso, o Senhor tem poder para te perdoar, para restaurar a sua vida. Porque nós temos também muitas pessoas, principalmente do nosso convívio evangélico, né? De nossa crença, que aceitou Jesus e acaba se suicidando. Então, por isso, professores precisam ter uma boa convivência com os alunos, para se preocupar com a vida deles, saber o que está acontecendo. Professor não pode ser, professora também, não pode ser aquelas pessoas que não sabem guardar segredo. Você precisa ser uma pessoa onde o seu aluno pode depositar confiança, pode abrir o coração para você, que talvez, você sendo sincero, você nem em casa com a esposa ou com o esposo, você não abre, porque aí você ajuda. Agora, quando alguém conta um negócio para você, e aí você ainda vai para dizer que está fazendo bem, a pessoa conta que está num estado de miséria, e que ela precisa de alguém, talvez precisa de um psicólogo, mas não tem psicólogo melhor do que aqueles que estão se formando na Bíblia mesmo, que está formada ali, e ela precisa de uma orientação para retornar o caminho, e aí aquela lá pega e vai para outra pessoa, ela confidenciou com ela, vai para outra pessoa e diz:
ajuda em oração para nós ajudar a irmã fulana. Está errado. Mas eu estou pedindo oração, professor, mas está errado. Ela confidenciou a você. Você pode como fazer. Se uma pessoa, como que você usa? Usa inteligência, meus queridos irmãos. Eu quando treino meus colaboradores, eu me preocupo muito com inteligência, mente mais aberta. Nós temos muita gente no meio evangélico com a mente muito fechada. É preciso abrir um pouquinho mais. Então, a pessoa, você poderia dizer assim, mas professor, como é que eu faço? Uma pessoa me pediu ajuda, mas eu não tenho condições de ajudar daquela forma. Então, você pergunta para outra pessoa, você faz isso. Diz, olha, qual seria o caminho a tomar? E aí você explica a situação daquela pessoa, mas não diz quem é. De maneira nenhuma. Não abra, não diz quem é. A pessoa vai dizer, olha, seria assim, assim, abriu, você vai lá, senta com ela e diz, faz assim, assim, assim. E você não participou o problema dela para ninguém. Misericórdia de Deus. Muitas pessoas que hoje estão no mundo é porque faltou misericórdia na igreja, sabia? Conta-se de um moço que ele pecou. Todos nós estamos sujeitos. Não vê Davi? Davi viu lá um mulherão bonito, um corpo bem perfeito lá tomando banho, se encantou, como era rei, mandou chamar e daí, ó, foi para a cama com ela. Então todo ser humano corre risco. A Bíblia diz que quem está em pé vigia, olha e não caia. Então há um grande risco. Então eu vou contar uma historinha aqui, olha. A igreja, os pastores precisam saber compreender. Nós temos um negócio que tudo nós joga para a igreja não está preparada para ouvir. Muitos erros de cristãos que se arrependeram, a igreja não está preparada para ouvir porque vai detonar aquele irmão. E eu não encontrei nenhum lugar que padre tem autoridade de, num confessionário, perdoar pecado. Estou usando assim dessa forma para vocês entenderem. E nunca encontrei na Bíblia recorrer a pastor, o pastor perdoar o pecado dele. Não, nunca encontrei. Nós temos esse tipo de disciplina, mas esse tipo de disciplina só pode ser seguido se realmente nós tivermos pastor à altura de misericórdia. De não detonar o membro, porque senão, ao abrir-se para o pastor, a vida dele vai se tornar muito mais complicada, vai tornar um inferno para sempre. Certo? Então eu quero que os irmãos entendam. Eu não sou contra a doutrina nossa da Assembleia de Deus. Mas eu digo que nem todos os pastores estão preparados para ouvir uma confissão de um membro. E também, eu digo assim porque tem muitos pastores que estão fazendo o lugar do sacerdote da igreja católica. Eles querem ouvir as pessoas, aí ele leva para a igreja e detona. Eu admiro os sacerdotes, os padres, eu admiro eles. Eu vim da igreja católica. Então, a maior parte de nós viemos lá da igreja católica, que é a igreja onde é lá que nós aprendemos os primeiros passos. Embora não concordamos com a idolatria, com isso, com aquilo, mas é lá que nós aprendemos nossos primeiros passos. E os padres, eles têm sigilo, as pessoas podem se abrir com ele, que não vai ter a vida escancarada na rua. Então, vou contar uma história só para vocês verem. Eu acredito, perdão meus queridos irmãos, mas infelizmente hoje é mais confiável. Olha, me perdoa que eu vou usar um termo pesado aqui. Hoje é mais confiável você confessar uma fraqueza a um padre do que para muitos pastores, que é a oportunidade que ele acha, falta de experiência, para te levar a julgamento, te colocar julgamento diante do povo e o povo te massacrar na rua. Vocês podem comentar, gente. Você não concorda com o professor Ademar? Não concorda? E bom, nós temos que ser educados. Eu não dou minhas cacetadas aqui, educadamente. Escreva lá no rodapé ali, meus queridos. Comente. Irmão Ademar, o senhor está equivocado. Ok, eu vou me desequivocar se eu estou equivocado. Eu não sou dono da verdade. Eu quero falar que o Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam. Com humildade e arrependimento, senão não precisava de arrependimento. Eu quero dizer a vocês, professores, alunos,
alunos, que o Senhor tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo do sofrimento permitido por Ele. Então, meus queridos, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Mas nós precisamos entender, não é tudo Deus não. A nossa desobediência, o nosso andar pelo caminho errado, traz consequências que não é Deus pesando a mão sobre nós. E nós precisamos entender isso. Mas vamos lá a historinha que eu falei que ia contar. Dizem, não sei se é verdade ou não, tá, meus queridos? Essa é uma história bem antiga, que eu sei há muito tempo. Então, diz que um certo obreiro, ele caiu em adultério. E ele ficou arrasado, muito triste. Então ele foi até o pastor e disse: pastor, chorando, irmãos, ou liderança, pastores, dirigentes, aprenda nessa lição, a misericórdia do Senhor. Não faça as coisas na hora, de qualquer maneira, quando as pessoas estão chorando, lágrimas derramando. Não seja imprudente, não acaba de matar. Não apaga o morrão que fumega. Esses despreparados têm matado muitas pessoas que poderiam hoje estar dando fruto no Evangelho, está jogado no mundo. E Deus vai pedir conta a você. Então você precisa estar preparado para julgar certas causas, para colocar diante de Deus. Então aquele homem chorando veio ao pastor e disse: pastor, aconteceu isso e isso, mas pastor, não fala nada para a igreja, senão vai desmontar minha família. Segunda história, acho que não deu outra, não sei de onde vem essa história, não deu outra. À noite, culto de domingo, igreja lotada, e o pastor falou: nós estamos excluindo o irmão fulano por isso e por isso. E foi um baque também na igreja, a igreja não estava preparada para aquilo. E o que aconteceu? Quando o irmão chegou em casa, a família virou-se toda contra ele. Ele teve que fugir, ele teve que ir embora. Veja a falta de entendimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre por causa de conhecimento. Nós colocamos a mão na cabeça de qualquer um para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono. Nós fazemos número, nós fazemos politicagem. E colocamos a mão em pessoas despreparadas que causa grande prejuízo ao Evangelho e causa grande prejuízo às vidas. Então, eu não quero que vocês perdam aí a história que eu estou contando. Então, meus queridos, e aquele homem foi embora e sumiu. Ninguém sabia para onde aquele homem foi. Um dia, o pastor desta igreja foi convidado para ir pregar em um certo lugar. E ele, enquanto esperava por ali, passou na praça, tinha um homem bêbado lá sentado, caído, jogado. E ele disse: enquanto não chega, eu vou pregar para esse homem. Presta atenção, querido professor, querida professora. Nós trabalhamos mais com juízo do que com a graça. Nós não sabemos muitas vezes o que é a misericórdia. E aí quando ele chega diante desse homem e ele diz: você sabia que Jesus tem poder para poder te tirar desse estado, te dar a vida eterna, e te agraciar com a sua salvação? Aí o homem disse: o senhor sabe por que eu estou nesse estado? Posso dizer para o senhor por que eu estou nesse estado? E o pastor disse: não, sim, sou todo ouvido, conta para mim o que aconteceu. Mas eu te digo que Jesus é misericordioso. Estou contando a história aqui, que é uma história, irmão, não sei como que aconteceu. E aí o homem disse: eu sou fulano, que pedi ao Senhor para não me expor diante da igreja. O Senhor me expôs a minha miséria hoje, perdi minha família, perdi tudo. Então, meus queridos, veja a falta de misericórdia desse líder despreparado. Então, por isso, meus queridos professores, queridos alunos, aprenda a ajudar, aprenda a ajudar. Jesus podia ter pegado aquela mulher adúltera que apresentaram para ele lá e mandado apedrejamento, que eu não quero que fique esse mau exemplo. Então, a lei diz que é para apedrejar, apedreja.
Ele pacientemente, ele disse, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Depois ele disse, ninguém te condenou, mulher? Não. Ele não deu uma lição de moral na mulher que eu acho que merecia. Eu acho que aquela mulher merecia uma lição de moral, como fazem muitos líderes, muitos pastores, que quando alguém erra, ele leva no canto, chacoalha, joga para cá, joga para lá, e machuca e bate. Você não podia fazer isso, olha o que você está fazendo. Eu acho que Jesus tinha que ter feito isso. Mas Jesus não deu nenhuma lição de moral, apenas disse para ela, ninguém te condenou, mulher. Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não vou te condenar, não. Vá e não peque mais. Está faltando homens de Deus. Está faltando homens que resgatam a alma, que não entendem que o inferno é para sempre, que a salvação é para sempre, é eterna. E muitas pessoas estão caminhando para o inferno, muitas vezes por causa de comportamento de líderes que se julga que nunca pecaram e vive assassinando aqueles que voltam arrependidos. Então, meus queridos, vocês estarão fora, estarão lá no juízo de Deus, porque assassino não entra no céu. Então eu estou chamando a atenção, professores, professoras e liderança. Cuide das ovelhas, cuide do rebanho, aprenda a viver dentro da graça, a mostrar a graça e a misericórdia de Deus para os seus liderados. E cuide daqueles que erram, que realmente se arrependem. Aqueles que não se arrependem é problema deles, mas aqueles que venham arrependidos, resgate. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo sofrem a discriminação na igreja. Você não pode fazer mais nada. Só Jesus conhece o teu coração. Você está pagando um preço caro, mas não precisa pagar esse preço tão caro. Você é útil na obra de Deus. Mas a discriminação da liderança, daqueles que se acham superior, daqueles que não entendem a misericórdia de Deus, te encosta e você não pode fazer mais nada. Você pode participar da ceia, mas você não pode mais cantar num culto. Você pode participar da ceia, mas você não pode trazer mais uma mensagem. Então, meus queridos, nós precisamos estar estudando essa lição, os atributos de Deus, e entendermos a misericórdia de Deus, para que as pessoas voltem a viver. Para que a pessoa não viva num mundo onde nós temos a graça de Deus para vivermos com alegria, e as pessoas vivam de cabeça baixa. Porque não tem alguém que lhe mostre um Deus, que lhe manda erguer a cabeça, erguer os olhos, um Deus que perdoa, um Deus que abençoa, um Deus que é misericordioso. 2.2, as misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina. Ter misericórdia não significa aceitar tudo. Claro, acabei de falar. Então a misericórdia não pode ser usada como escudo para esconder os erros e pecados cometidos, nem fazer falcatruas, nem ser desonesto, nem agir com rebelião. Muitos pecam conscientemente, confiando cegamente que a misericórdia de Deus não deixará acontecer nada com eles. Esse está errado. É diferente daqueles que erram e voltam arrependidos aos pés do Senhor. É diferente daqueles que não encobrem as suas transgressões, pois esse que encobre nunca prosperará. Quando nós falamos em encobrir, as pessoas já pensam que você tem que chegar lá e revelar para a igreja toda que não está pronta para isso. João ensinou, filho, não pequei, mas se pecares tem um advogado para com Deus. Pois a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos fulminados. Então Deus espera que a pessoa confesse. E acima de tudo, deixa o que confessa o pecado e deixa. 2 e 3, a misericórdia de Deus estão atreladas a arrependimento. A misericórdia de Deus foi implantada para dar oportunidade e tempo aos seres humanos de reconhecer o estado pecaminoso e não serem consumidos antes de se arrepender e pedirem perdão. Então, meus queridos, o que é misericórdia? Acabei de falar, ilustrando aquela história. Misericórdia é sentir a miséria do homem, dar-lhe tempo suficiente e as oportunidades para arrependimento, mostrando assim o grande amor que Deus dedicou
as suas criaturas. O 3 diz, Deus trabalha visando a restauração. A misericórdia de Deus é a compaixão e a bondade. Deus é identificado como Pai de misericórdia, ou Pai das misericórdias. Fale da misericórdia, mas que é preciso arrependimento. 3.1, a esperança em meio às aflições. A aflição, queridos professores, queridos alunos, a aflição pode ser suportada pelo homem que mantém a esperança viva em Deus. Na tristeza de Jeremias, ele convoca o povo a reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus, fazendo menção das misericórdias do Senhor. Meus queridos, lá no Velho Testamento Deus já era misericordioso, e hoje Jesus Cristo é a misericórdia de Deus. Então nem sempre Deus nos livra das aflições, mas Ele passa conosco e nos dá força para vencê-las. Nós precisamos entender isso. O 3.2 diz assim, a aflição é temporal e equilibrada. Deus não dá prova além daquilo que podemos suportar, além das nossas forças, pelo seu amor e pela sua misericórdia. O que eu quero dizer, meus queridos, quando a prova vem de Deus, ela está dentro daquilo que nós suportamos. Mas nem toda prova vem de Deus. Eu quero que vocês entendam isso. As pessoas colocam Deus em tudo. Eu sempre tenho combatido sobre isso. Nem todas as provas é Deus que está nos provando. O grande conforto dos crentes em Jesus é que a aflição é temporal. Ela é equilibrada. Deus não deixará os seus serem provados ou tentados acima das possibilidades de vencer as crises. Não, meus queridos. Ele vai dar livramento. O 3.3 diz, o propósito das aflições é levar o homem a refletir. Há um propósito quando Deus permite que sejamos atingidos por aflições. Há permissão de Deus em aflições? Talvez Deus está nos provando. Então, meus queridos, antes de ir além, eu gostaria que vocês não esquecessem. Dê um like aí, está gostando? Dê um like. Compartilhe com outras pessoas. Faça seu comentário. Eu fico muito feliz quando eu leio o comentário de cada um. Muitas vezes Deus não te concede alguma coisa, porque se você exalta. Olha aqui, pode para que eu não exaltasse, foi me dar um espinho na carne. Então, enquanto nesse mundo o discípulo de Cristo está em processo de aperfeiçoamento, assim as aflições podem resultar para a correção, para nos aplicarmos à oração. Na hora do apuro, nós nos debruçamos mais aos pés do Senhor. Conclusão, as misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e a mudança de vida. Vamos nos arrepender, vamos nos converter, vamos servir ao Senhor e vamos viver diante da graça do Senhor. Convido vocês para a próxima lição, que é a lição de número 7, a santidade de Deus. Grande abraço, e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.